O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em todo o país. Essa decisão foi uma resposta ao aumento da recompensa oferecida pelos Estados Unidos por informações que levem à prisão de Maduro. Por isso, eu vou chamar o nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, que já chega ao vivo com a gente agora. Oi, Eliseu, boa tarde. Como é que tá esse clima de tensão aí entre Estados Unidos e Venezuela? Parece que tá só aumentando, né? Oi, Márcia, muito boa tarde para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na tela da Jovem Pan News. A gente também fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 1h da tarde com 5 minutos neste momento aqui na costa leste americana. Temperatura no sul da Flórida no início da tarde desta terça-feira, 30 graus Celsius. E assim como o nosso companheiro Bruno Pinheiro, também quero te desejar aí as felicitações pela estreia do podcast Na Real com Márcia Dantas. Já é um sucesso, e se você que está nos acompanhando aqui ainda não viu, te convido a acessar no YouTube da Jovem Pan, Na Real com Márcia Dantas. Agora, vamos a essa notícia que é uma das principais do dia por aqui, porque o Maduro decidiu aí fazer uma mobilização de mais de 4 milhões de milicianos na Venezuela. E isso tem um impacto também no nosso Brasil, de acordo com os analistas políticos, viu, Márcia? Porque o presidente da Venezuela anunciou ainda há pouco uma das maiores movimentações militares já vistas na história do país, viu? Segundo ele, mais de 4,5 milhões de milicianos, integrantes de uma força paralela às Forças Armadas Regulares, vão ser ativados em todos os estados venezuelanos. O anúncio foi feito em Caracas, em um discurso transmitido ao vivo pela televisão estatal e apresentado como parte de um plano especial de defesa e de paz. A medida vem na esteira da escalada das tensões com os Estados Unidos, que ampliaram recentemente de 15 para 50 milhões de dólares a recompensa oferecida por informações que levem à captura de Maduro, que é acusado pelo Departamento de Justiça norte-americano de envolvimento com narcotráfico e também com corrupção. De acordo com o presidente venezuelano, esses milicianos devem estar prontos para atuar em qualquer circunstância, protegendo fronteiras e apoiando as forças oficiais. Maduro disse ainda que pretende distribuir armas, rifles, especialmente em áreas rurais, para garantir que a população esteja preparada para aquilo que ele chamou de ameaças externas. Os analistas aqui nos Estados Unidos, Márcia, estão vendo esse movimento, esse discurso, como uma estratégia de intimidação e também de fortalecimento político, já que a milícia é formada em grande parte por apoiadores direto do chavismo, que são mobilizados geralmente em defesa do regime. A decisão dele também, Márcia, vale a gente ressaltar aqui, que reforça aí esse distanciamento diplomático, esse isolamento diplomático de Caracas, ao mesmo tempo em que ele também profere sérias e graves acusações contra o governo americano. A gente vai seguir acompanhando tudo que acontece na América Latina, na América Central e na América do Norte, aqui, em tempo real. Eu volto com você, Márcia. Eliseu, você começou ali a sua fala dizendo que pode ter algum impacto em relação ao nosso país. Quais seriam esses impactos, por favor? Com relação à fronteira, Márcia, o que se fala aqui nos Estados Unidos, e isso já está sendo ainda de uma maneira não tão ampliada, eu diria até de uma maneira tímida, mas já questionada, é com relação às fronteiras da Venezuela. Até que ponto os países que cercam o país venezuelano estarão seguros ou não diante de uma possível incursão americana em solo venezuelano. Vale lembrar que no final da semana passada, salvo engano, quinta ou sexta-feira, o governo dos Estados Unidos aprovou via uma ordem executiva o envio de militares para qualquer país da América Central ou da América Latina que tiver problemas com organizações terroristas. E lá na Venezuela, as organizações de tráfico de lá foram incluídas na lista de organizações terroristas pelos Estados Unidos, dando à Casa Branca o poder de fazer incursão em terra, em ar ou em mar
em qualquer um desses países que o governo americano, que o State Department, o Departamento de Estado, o Pentágono, o Departamento de Justiça também do país, acharem ser necessários. Então, existe uma apreensão com relação aos países vizinhos à Venezuela. E aí, olha, nós estamos ali por dois motivos: pela proximidade e também pelas relações que o Brasil hoje mantém com a Venezuela. Vai agora chamar os nossos comentaristas, inclusive, viu? Obrigada, Eliseu Caetano, por enquanto. Já já a gente volta com você. Hoje nós temos Henrique Kriegner e Diego Tavares aqui em tempo real, abrindo as nossas telas de comentários também. Obrigada pela participação de vocês. Vamos começar com o Kriegner. Essa última fala do Eliseu, ela toca num ponto importante. O presidente Lula tem relações próximas com o Nicolás Maduro. De que forma isso afeta ainda mais a diplomacia entre Brasil e Estados Unidos nesse momento de tensão, Kriegner? Afeta bastante, Márcia. Prazer falar com você mais uma vez, também com o Bruno, todos que nos acompanham, o Diego que está aqui junto com a gente também. É importante que todo mundo que está nos assistindo entenda que essas relações com a Venezuela agora elas assumem um outro nível para o Brasil, justamente porque agora os Estados Unidos estão de olho. Quem são os parceiros e quem poderia ali, de alguma maneira, auxiliar o regime ditatorial venezuelano a permanecer no poder. Nicolás Maduro teve aí uma acusação de fraude seríssima, foi comprovada a fraude pela oposição, mas mesmo assim conseguiu se manter no cargo. E o presidente Lula, na época, chegou a fazer uma manifestação contrária ao resultado venezuelano, mas logo depois mudou o tom e se omitiu, na verdade, em criticar a permanência de Maduro no poder. Ou seja, nós estamos vendo aí que o Brasil vai ter que tomar uma decisão. Se opuser ao regime de Maduro, que é um regime denunciado aí por crimes contra os direitos humanos e é um regime ilegítimo, pode ganhar pontos, inclusive na sua negociação das próprias tarifas e das questões que estão desafiando a relação Brasil-Estados Unidos. Mas se o governo Lula permanecer se colocando ao lado de Maduro, nós vamos queimar não só a ponte com os Estados Unidos, mas com o restante do mundo também, Márcia. É muito sério e preocupante esse cenário. Obrigada, Kriegner. Agora eu abro o microfone para o nosso comentarista Diego Tavares. E, Tavares, o nosso correspondente também trouxe um outro ponto importante em relação às fronteiras. Se houver realmente algum tipo de embate entre Venezuela e Estados Unidos, o Brasil vai estar ali, né, com as suas fronteiras em risco. Exatamente, Márcia. Boa tarde a você, boa tarde ao Bruno Pinheiro e ao meu amigo Henrique Kriegner e principalmente a todos que nos acompanham nessa tarde em tempo real. Realmente, uma coisa é quando nós comentamos conflitos que estão ocorrendo do outro lado do mundo. Outra coisa totalmente diferente é quando esse conflito está ocorrendo aqui praticamente no quintal da nossa casa. E digas de passagem, um conflito que nunca esteve tão próximo de acontecer, seja pelo volume da recompensa que está estabelecida, pelas informações que levem à captura de Maduro, seja por esses avanços que ocorreram no decorrer de 2025, a exemplo do que foi citado pelo nosso correspondente internacional sobre a classificação das organizações criminosas venezuelanas como organizações terroristas. Uma delas, salvo engano, até mesmo foi classificada como organização terrorista internacional e, mais importante até do que isso, um movimento aberto de guerra. Recentemente, agora no começo do mês de agosto, os Estados Unidos colocaram 3 navios de guerra no Mar do Caribe muito próximos à Venezuela. Então, tudo leva a crer que, de fato, um conflito armado entre os Estados Unidos e a Venezuela, principalmente o regime de Maduro, haja vista que o povo venezuelano não tem nada a ver com isso, se aproxima. E a maior prova disso, o Nicolás Maduro decidiu armar a própria população num movimento totalmente contrário do que diz a história de seu grupo político, que foi justamente de desarmar as pessoas para evitar um contra-ataque civil contra o absolutismo de seu próprio regime. Então, o mundo está em alerta, precisamos ficar atentos do que vai acontecer aqui com os nossos vizinhos venezuelanos. A gente vai continuar essa cobertura ainda hoje. Obrigada pelas análises. 2h14 e após a reunião de ontem